Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse tapete. Eu fiz com o Decore Luxo, que é essa linha peludinha aqui no meio. Então eu dei o nome pra ele de Decore Luxo com bico rendado, que é esse bico que fica bem lindo, tá? Dei bico rendado turco por conta desse último bico, ó, que é um bico turco. Ele ficou medindo, ó, de uma pontinha até na outra, 80 centímetros. E aqui na largura, ó, 60 centímetros. E ficou pesando, depois de prontinho, 648 gramas. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. E deixa os comentários também, tá? Compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês. Para fazer esse tapete, eu vou usar o fio Decore Luxo na cor amarelinho quente, tá? Que é o amarelinho bebê. E vou usar o Apollo número 6 na cor amarelo bebê, porcelana e branco. Vou usar cola pano para o acabamento, tesoura, agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê 3,5 e marcadores. Vou começar pela base. E como eu vou fazer a base, ó, eu até deixei já a minha pronta, com o fio Decore Luxo, tá? Aqui foi onde eu terminei, ó, fiz todas as carreiras com esse Decore Luxo amarelinho, que ao lado do avesso ele fica mais peludinho. Pra ficar melhor pra gente visualizar aqui no vídeo, eu vou fazer, aqui explicando pra vocês, com o fio cru, tá? Basiquinho, que fica mais fácil pra visualização, tá? Mas vocês vão fazer aí essa base com o Decore Luxo, tá? Peludinho. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um cordão de correntinha, ó. Dou uma torcidinha, deixo um pedacinho aqui, né, pra gente fazer o acabamento. Dou uma torcidinha, ó, puxo o fiozinho aqui dentro e faço a minha laçadinha inicial. Então, vou começar aqui com essa laçadinha. E pra fazer o tapete, né, nesse tamanho que eu vou explicar no vídeo, eu vou fazer aqui um cordão com 30 correntinhas. Caso você queira uma peça maior ou uma peça menor, é só diminuir aqui, tá? O tamanho do cordão de correntinhas. Eu fiz um com 40 correntinhas, ele ficou medindo no final 90 por 60, tá? Esse eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. Esse eu não fiz ainda com 30 correntinhas, mas ele vai ficar um pouquinho menor, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui, ó, um cordão com 30 correntinhas. Eu vou fazer aqui mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntinhas é pra fazer aqui a curvinha, tá? Pra gente trabalhar depois os pontos juntos. Vou laçar o fio e conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 que eu fiz, venho na sexta e faço um ponto alto. Então, essas 5 correntinhas aqui, ó, ela fica pra gente fazer os pontos altos aqui quando chegar na curva. Venho na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto pra cada correntinha, até eu chegar aqui no final do cordão. Fiz aqui, ó, um ponto alto pra cada correntinha. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pra fazer a curvinha deste lado também. Então, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Então, fiz aqui, ó, a base inicial, tá? Do meu tapete. Então, fechei com ponto baixíssimo. Essa pontinha de fio, ó, já vou trabalhar por cima dela pra ficar um remate certinho. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser aqui meu primeiro ponto alto. Ou 2, tá? Se o ponto for bem larguinho. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui na lateral, ó, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Até eu chegar na próxima curva. Terminei aqui a lateral, ó, fiz um ponto alto pra cada ponto e cheguei aqui na curva. Então, fiz até no último ponto. Aqui na curva, ó, eu vou fazer os pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui, ó, um total de 12 pontos altos. Venho aqui, faço o meu primeiro ponto alto. E quando eu faço meu primeiro ponto alto, eu já coloco aqui um marcador.
para eu saber certinho, tá? Onde começa a curva e aonde vai terminar a curva. Então, fiz, ó, um ponto alto, 2, 3, 4. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, chego aqui, ó, no final, eu coloco um marcador também. Se você não tiver um marcador, você pode amarrar um pedacinho aqui de barbante, tá? De outra cor, só pra você não se perder, tá? Quando começa e termina a curvinha. Agora, ó, eu vou seguir fazendo aqui, ó, ponto alto, em cima de ponto alto, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, já faço aqui um ponto alto. Ele fica aqui um pouquinho escondidinho, ó, mas é só pegar ele certinho. Venho aqui no segundo, um ponto alto. E nessa parte aqui, ó, da lateral, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Até eu chegar na próxima curva. Cheguei aqui, ó, na próxima curva. Então, aqui na lateral, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto. E aqui nessa curvinha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na outra curva, tá? 12 pontos altos. Então, venho aqui dentro, ó, desse espacinho, faço aqui um ponto alto e já coloco o marcador no meu primeiro ponto alto. E vou seguir aqui, ó, com pontos altos, até eu ficar com um total de 12 pontos altos. Todos nesse mesmo espacinho. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vou colocar o marcador aqui, ó, no último também. Coloquei o marcador, então, eu terminei aqui essa carreirinha. Eu venho aqui onde eu fiz meu primeiro ponto alto, que foram as 3 correntinhas, ó. Venho na terceira correntinha e fecho essa carreirinha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui as 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto da próxima carreira. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, ponto alto. E a lateral, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar na próxima curva. Trabalhei aqui, ó, toda a lateral com ponto alto, fiz um ponto alto para cada ponto alto. E cheguei aqui na curva, ó. Então, no meu primeiro ponto, onde está o marcador, eu vou fazer um ponto alto. Vou tirar o marcador e coloco nesse meu primeiro ponto. Para eu saber que aqui eu iniciei a minha carreira. Então, eu vou começar agora com aumentos. Então, no primeiro ponto, ó, eu já coloco mais um ponto junto. Então, meu primeiro ponto, já fiz 2 juntos, tá? No mesmo espacinho, que é o meu aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Essa curvinha, ela vai ser toda assim, tá? 2 pontos altos juntos, no próximo, um ponto alto sozinho. Vou no próximo, faço 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto sozinho. E eu vou fazer assim, ó, por toda a curva, tá? 2 juntos, um só, 2 juntos, um só, 2 juntos, um só. Vou fazer até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, ó, fiz os 2 pontos altos juntos. E aqui onde tá o marcador, eu faço um ponto alto sozinho. Já tiro o marcador e coloco nesse meu último ponto. Sempre lembrando, tá, de colocar os marcadores no primeiro e no último ponto da curva. Agora, ó, eu vou seguir aqui a lateral com um ponto alto para cada ponto alto. Na lateral, a gente não vai ter aumento nenhum. Então, eu vou seguir aqui com um ponto alto para cada ponto até chegar na próxima curva. Terminei aqui a lateral e cheguei na próxima curva. Então, vou laçar o fio aqui onde está o marcador. Eu faço um ponto alto. Já tiro o marcador e coloco no meu primeiro ponto alto da curva. Venho aqui no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. Então, eu sempre vou começar com aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E vou fazer aqui nessa curva a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, tá? 2 pontos altos juntos no mesmo espaço, no próximo, um ponto alto sozinho. Agora, no próximo, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto sozinho. Vou fazer assim, ó, até chegar aqui no próximo marcador.
Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz os 2 pontos altos juntos e aqui onde tá o marcador, eu faço um ponto alto sozinho. Tiro o marcador e já coloco nesse último ponto. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Aqui onde eu fiz as 3 correntinhas, foi meu primeiro ponto alto, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Já subo aqui 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. E na lateral, eu já vou seguir com um ponto alto para cada ponto, até eu chegar na próxima curva. Quando eu chegar ali na próxima curva, tá onde tá o marcador, eu já vou explicar pra vocês certinho quantas carreirinhas a gente vai fazer e já vou voltar com a minha base peludinha, pra gente continuar a peça. Cheguei aqui, ó, na curva, terminei a lateral, fiz ponto em cima de ponto, e aqui na curva, ó, vou fazer a mesma coisa, laço o fio, venho aqui onde tá o marcador, faço meu primeiro ponto alto da curva. Fiz meu primeiro ponto alto, eu já tiro o marcador e coloco nesse primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto sempre vai ser com aumento, tá? Em todas as carreiras que eu tiver aqui de aumento. Então, eu venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Eu iniciei aqui, ó, com 2 pontos altos juntos. Na carreira de baixo, eu fiz 2 pontos altos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Nessa carreirinha, eu vou fazer 2 pontos altos juntos e 2 sozinho, 2 juntos e 2 sozinho. Então, já fiz aqui o meu aumento no primeiro ponto, ó, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Para você não se perder, sempre que for o primeiro ponto, ó, do aumento, vai ser o aumento da próxima carreira. Então, fiz aqui, ó, os 2 juntos, agora fiz os 2 sozinhos. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do aumento, de baixo, onde eu fiz os 2 juntos, eu venho no primeiro. E já faço meu aumento aqui dessa carreira. 1, 2 pontos. Agora, uma sequência de 2 pontos altos sozinho, um para cada ponto. Fiz um, vou no próximo, mais um. No próximo, já vai ser o aumento novamente. 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Agora, eu vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer assim, ó, até chegar no marcador, tá? 2 pontos altos juntos, 2 sozinho, 2 juntos, 2 sozinho, 2 juntos, 2 sozinhos. Vou fazer até o marcador. Quando chegar aqui no final, eu termino com 2 pontos sozinho. Vou fazer aqui a lateral, ponto em cima de ponto. E quando chegar nessa curva, eu vou repetir tudo que eu fiz nessa curva, tá? No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos. E depois, uma sequência de 2 pontos altos sozinho. Depois, vem aqui no próximo, 2 pontos altos juntos. Depois, uma sequência de 2 pontos altos sozinho. E eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui no final. Vou fechar a carreira e vou começar outra. Aqui, eu já estou na carreira, ó, de 2 juntos e 2 só. Pra essa base que eu terminei de fazer aqui, ó, na linha Decore Luxo, que é uma linha peludinha, né, porque ela fica bem linda, ó. Eu fiz aqui até ficar com 2 pontos altos juntos e 5 sozinho. Aqui, ó, 3, 4, 5. Aqui já tem 2 juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já é 2 juntos. Então, eu vou fazer até a carreira com 5 pontos altos sozinho, tá? Na parte da curva. Para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo, vocês vão fazendo a de vocês, tá? E eu já vou começar a trabalhar aqui com o meu, que já tá prontinho, com o fio Decore Luxo, tá bom? Eu fiz nesse fiozinho, ó, pra facilitar pra vocês. Mas se vocês não quiserem trabalhar com o fio Decore Luxo, vocês podem fazer assim com um fio tradicional mesmo, que também o modelo fica bem bonitinho, tá bom? Eu vou voltar agora com o fio, com a base já prontinha no Decore Luxo, pra continuar fazendo o tapete aqui com vocês. Voltei aqui, ó, com a base já no Decore, que é esse fio peludinho, né, que é bem bonito. Então, já fechei aqui com ponto baixíssimo e eu já vou cortar o fio. Ó, vou cortar aqui um pedacinho do fio, vou soltar aqui da agulha, ajusto bem. E esse fiozinho, ó, eu vou caminhar aqui, ó, nessa última alcinha, tá? Aqui de trás, ó. Por vários pontinhos, para quando a gente trabalhar agora a próxima carreirinha, já trabalhar por cima desse fio e já ficar aqui, ó, um arremate certinho. Você vai puxando os pelinhos para facilitar e vai passando aqui, ó, em vários pontinhos. Posso pular alguns para ir mais rápido,
Coloco, ó, pulo alguns, coloco e vou jogar esse fiozinho lá pra trás. Como essa parte do avesso da peça vai ser a parte do lado direito, né, que a gente vai trabalhar agora, que ela fica mais peludinha, então eu jogo esse fiozinho lá pra trás. Ó, esse é o direito da peça. Ele fica assim, ó, com um pouquinho pelo. O lado do avesso, ele fica bem peludinho. Então, agora a gente vai usar este lado aqui, ó, que vai ser o lado direito da peça. Agora, ó, a próxima carreira, eu vou trabalhar aqui com o fio porcelana. Essas são as cores que eu escolhi, tá? Mas as cores aí, vocês podem fazer da preferência de vocês. Depois eu vou deixar uma foto de um outro que eu fiz com tom de vermelho com marrom, ficou perfeito. Eu usei o vermelho com marrom e o porcelana, ficou perfeito. Então, ó, como eu virei a peça aqui, ó, do lado do avesso, né, que é mais peludinho, esse vai ser agora o direito da peça. Eu vou começar aqui onde tá esse marcador. A próxima carreira vai ser só uma continuação da carreira aqui do decore, tá? Apenas vou mudar de fio. Então, ó, vou laçar 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui onde tá o marcador, fazer meu primeiro ponto alto. Então, esse é o falso ponto alto. Agora, eu solto 2 laçadas e solto 2 laçadas. Se você não conseguir fazer, você pode amarrar o fio e subir aqui 2 ou 3 correntinhas. Eu vou tirar o marcador e já vou colocar aqui. Esse vai ser meu primeiro ponto. Vou laçar o fio, vou no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, comecei com aumento, da mesma forma que eu fiz a base, tá? Ó, já puxei aqui o fiozinho, deixa ali pra gente arrematar depois na próxima carreira. Agora, ó, a carreira de baixo, eu fiz 5 pontos altos sozinho. Então, aqui eu vou fazer uma sequência com 6 pontos altos sozinho. 1, 2, sempre puxando o pelinho aqui, ó, pra não atrapalhar. Fica mais fácil. 3, 4, 5 e 6. Então, eu fiz aqui, ó, depois do aumento, 3, 6 pontos altos. No próximo, eu faço o aumento novamente. 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Agora, novamente, a sequência de 6 pontos altos. Então, aqui não tem mais segredinho nenhum, tá? Vai ser apenas continuação dessa base de baixo, só mudei as cores aqui. Eu vou terminar essa carreira toda, tá? Aqui na curva, respeitando aqui os aumentos certinhos. 2 juntos, 6 só, 2 juntos, 6 só. Na lateral é só ponto em cima de ponto. E quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou já fazer uma próxima carreira, tá? Com 2 pontos juntos, 7 só. 2 juntos, 7 só. Então, vou fazer mais 2 carreiras, tá? Uma com 6 pontos sozinho, outra com 7 pontos sozinhos. E vocês vão fazendo a de vocês, e assim que terminar aqui, eu já volto. Terminei aqui, ó, as 2 carreiras com o fio porcelana. E aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aquele acabamentinho perfeito. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho do fio. Essa minha tesourinha, ela tá bem cega, porque ela tá suja de cola. Ó, vou soltar aqui da agulha de crochê e vou colocar essa pontinha na agulha de tapeçaria. Pra fazer aqui o acabamentinho. Então, ó, eu vou vir aqui, vou pular esse primeiro ponto que tá o marcador, venho aqui, ó, de trás pra frente, no segundo ponto, coloco a agulha nas 2 alcinhas, puxo aqui pra frente, ó, eu vou vir aqui onde o fio está saindo, ó, pego essa alcinha e essa alcinha aqui do lado. E vou vir aqui onde está o marcador, ó, nesse ponto. Venho aqui onde está o marcador e passo a agulha lá pra trás. Agora, ó, é só ajustar o ponto pra ele ficar bem certinho. Ajustei aqui o ponto, ó, eu já vou até tirar aqui o marcador, que eu vou colocar nesse primeiro ponto. Essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui pra trás, tá? Por alguns pontos, porque a gente vai fazer agora o ponto puff, e eu não quero fazer aqui nessa última alcinha. Então, eu vou caminhar aqui, ó, por alguns pontinhos na parte de trás. Se você quiser, pode até dar um nozinho, tá? Eu gosto de caminhar assim, ó, pra ficar bem escondidinho.
Terminei aqui o remate do fio, ó. As pontinhas eu vou deixando aqui, tá? Pra depois a gente cortar, passar um pouquinho de cola e fazer o acabamento. Então, eu fiz já essas duas carreiras no porcelana. Agora, ó, com o amarelinho, tá? O amarelinho bebê, eu vou fazer a carreirinha de pontos puff. Então, eu vou começar aqui, ó. Nessa lateral, vem aqui no primeiro marcador, tá? Vou começar aqui. Deixa um pedacinho do fio pra fazer o arremate depois. Vou laçar uma vez na agulha, que eu vou fazer aqui um falso ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, depois do marcador, no primeiro ponto, e faço um ponto baixo. Você pode amarrar o fio e fazer aí um ponto baixo, tá? Eu já fiz direto aqui, ó, o ponto baixo. No próximo ponto, após o marcador. Vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, tá? Eu não vou puxar totalmente esse fio ainda, que eu vou trabalhar aqui por trás desse ponto. Então, vou puxar aqui 3 laçadas para fazer o meu ponto puff. Ó, vou laçar o fio, vou vir aqui por trás deste ponto, alongo uma vez, laço o fio, volto aqui por trás deste ponto, alongo 2 vezes. Laço o fio, volto aqui atrás deste ponto, alongo 3 vezes. Deixa eu pegar direitinho, ó. Alonguei 2 vezes, venho aqui, alongo, ó, 3 vezes. Por isso que eu gosto de deixar esse fiozinho aqui por enquanto, tá? Pra gente trabalhar aqui certinho atrás desse ponto. Vou laçar o fio novamente, ó, vou pular um ponto, no próximo eu puxo uma laçadinha. Agora, ó, eu vou pegar o fio, eu vou soltar aqui, ó, com bastante cuidado, tá? As laçadinhas, vou deixar só 2 laçadinhas na agulha. Então, fiquei com 2, ó, a primeira alcinha e essa alcinha que eu acabei de puxar. Vou tirar aqui o fio e faço uma correntinha. Tirei as 2 laçadas e fiz uma correntinha. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto puff. Agora sim, eu já posso tirar aqui, ó, esse fiozinho, tá? Olha como já facilita. E agora, a gente vai trabalhar, ó, neste ponto que se formou aqui. Então, vou laçar o fio. Vem aqui por trás desse ponto, ó, e puxo a laçadinha 3 vezes, ó. Puxei uma vez, laço o fio, venho aqui por trás, puxo o fio alongo 2 vezes. Venho, alongo 3 vezes. Pego o fio, pulo um ponto, vou no próximo, dou uma alongada, não tanta, ó. Pego o fio, passo aqui por todas, ó, deixo 2 laçadinhas. Agora, eu pego o fio, solto as 2 laçadinhas. Uma correntinha, então, já fiz 2 pontos puff. E a lua sentou bem aqui pra brincar com a linha. Ó, novamente, laço, venho por trás desse ponto, ó, alongo 1, 2, 3. Pego o fio, pulo um ponto, no próximo, alongo aqui, ó. Pego o fio, passo aqui por dentro de todas, deixo 2 laçadinhas, pego o fio e solto essas 2 laçadinhas. Uma correntinha. Eu já formei outro ponto puff. Ó, novamente. 1, 2, 3 laçadas alongadas, solta, Lua, solta, solta. 3 laçadas alongadas, pego o fio, pulo um ponto no próximo, alongo, ó, um pouquinho, não tanto. Pego o fio, passo aqui por dentro de todas, deixo só 2 laçadinhas. Pego o fio, solto essas 2 laçadinhas, uma correntinha. E assim, ó, eu vou fazer até chegar no próximo marcador. Alongo aqui 3 vezes. 3, pego o fio, pulo um ponto no próximo, dou uma puxadinha, pego o fio, passo aqui por dentro de todas, deixo 2, pego o fio, solto essas 2. Uma correntinha de separação. E eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui no marcador. Fiz aqui, ó, toda a lateral e cheguei aqui, ó, aonde tá o próximo marcador. Agora, ó, eu vou tirar o marcador daqui e coloco neste pontinho. Nessa parte, ó, entre um marcador e outro, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, somente na curva, tá? Aqui, ó, fiz uma correntinha de separação, então, aqui na parte da curva eu vou fazer 2. Então, fiz aqui as 2 correntinhas, ó, venho aqui, faço a mesma forma. Alongo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pego o fio, pulo um ponto no próximo, alongo. Pego o fio, solto aqui e deixo apenas 2. Pego o fio e solto as 2. 1, 2 correntinhas. Sempre na curva vai ser 2 correntinhas. Volto novamente, ó, faço outro pontinho puff.
Um, dois e 3 pontinhos alongados. Pego o fio, pulo um ponto, no próximo, alongo. Pego o fio, solto, deixo apenas 2 laçadas. Pego o fio, solto as 2 laçadinhas. Uma, 2 correntinhas. Eu vou fazer assim, ó, até chegar no próximo marcador. E eu vou ficar aqui com um total de 26 espacinhos com 2 correntinhas de separação, tá bom? Vou fazer o meu, quando chegar lá no marcador, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui a curva, ó. Então, contando, ó, desse primeiro espacinho que eu fiz as 2 correntinhas, eu fiquei aqui com 26 espacinhos, tá? Então, até aqui, ó, deu 26 espacinhos. Então, eu vou tirar o marcador, ó. Foi um ponto antes do marcador. Eu tiro o marcador e coloco bem aqui em cima. Pra eu saber, ó, que aqui entre esse marcador e esse marcador ficaram 26 espacinhos. Então, nesse daqui, eu só faço uma correntinha. E vou começar essa lateral. Fazer os pontos puff com uma correntinha de separação. Puxo aqui 3 laçadinhas, ó, nesse ponto. 2, 3. Laço o fio, pulo um ponto no próximo. Puxo um ponto, ó, solto todas, deixo 2, pego o fio, solto essas 2. Uma correntinha. E eu vou fazer assim, ó, na lateral, até chegar no marcador. E quando chegar aqui no marcador, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Com 2 correntinhas de separação. Mais os pontinhos aqui embaixo, eu vou continuar pulando apenas um pontinho, tá? Embaixo eu pulo um ponto, só de um pro outro, mas com 2 correntinhas de separação. Eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui no finalzinho. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra explicar como que eu vou fazer aqui essa parte junto com vocês, a finalização dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no final da curva, eu coloquei o marcador, ó, e aqui, entre um marcador e outro, eu fiquei com 26 espacinhos desses. Então, aqui eu faço uma correntinha, vou laçar o fio, ó, e aqui dentro, nesse último pontinho, eu vou puxar as 3 laçadinhas. 2 e 3. Puxei aqui as 3 laçadinhas, ó, vou pegar o fio e eu vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto, tá? Vou vir bem aqui, ó. Eu vou só puxar aqui, ó, pra facilitar pra mim, tá? Então, vou vir bem aqui, ó, em cima do primeiro ponto. Eu tinha feito 2 correntinhas no início, ó, venho na correntinha. Então, pego o fio, peraí, deixa eu pegar o fio certinho. Ó, vou pegar o fio, passar aqui por dentro. E bem devagar, ó, eu vou passar aqui por todos os pontinhos. Esse finalzinho, ó, você tem que fazer com bastante calma, tá? Ó, pra não puxar um fiozinho. Soltei, deixei 2 laçadinhas. Peraí que eu acho que ficou mais um fiozinho, que ele tá durinho de passar. Ó, ficou 2 laçadinhas, pego o fio e solto as 2 laçadinhas. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou vir bem em cima aqui, ó, e fechar com ponto baixíssimo. Ele fica assim, ó, meio bem grosseirinho, tá? Mas depois que você fazer a outra carreira, ele já fica bem certinho. E se você souber uma outra forma, né, de fazer que fica mais certinho aqui no final, você pode fazer. Como eu não vou trabalhar mais com esse fio agora, ó, eu já vou cortar. Ó, vou soltar aqui, ajusto bem, puxo ele aqui pra trás. E essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar aqui na última alcinha de cada ponto, tá? Tanto esse fio inicial, ó, vou puxar ele aqui pra cima. Esse eu vou caminhar pra um lado, esse eu vou caminhar pro outro lado. Que na próxima carreirinha a gente já vai trabalhar aqui por cima, tá? Depois você só dá uma arrumadinha, ó, que ele fica bem certinho, tá bom? Agora, ó, a próxima carreira, eu vou voltar com o fio porcelana, tá? Aqui foi onde eu finalizei, ó, já caminhei o fiozinho. Só que eu vou virar aqui e começar do outro lado, ó, pra ficar mais fácil aqui pra explicar pra vocês, tá bom? Então, vou começar aqui primeiro na lateral reta, tá? Nessa parte reta. Ó, deixo um pedacinho do fio, laço o fio aqui na agulha e vou vir aqui, ó, no primeiro espacinho depois do marcador e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu já vou deixar esse fiozinho aqui, ó, pra eu já trabalhar por cima dele, tá? Eu volto aqui, ó, no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Então, nessa lateral, pra cada espacinho aqui de correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2. No próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2. No próximo, um ponto baixo,
mais um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, em cada espacinho, 2 pontos baixos, até chegar aqui no marcador. Terminei essa lateral, fiz 2 pontos baixos em cada espacinho, ó. E aqui vai começar agora a curva, tá? Onde eu fiz as 2 correntinhas. Então, em todos os espacinhos onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3. No próximo, novamente. 1, 2, 3. No próximo espacinho, novamente. 1, 2, 3. E eu vou fazer assim, ó, em toda a curva. Eu tô um pouquinho atacada, tá? Da alergia. Então, minha voz tá saindo um pouquinho fanha. É só começar a trabalhar com barbante, começa a me dar alergia. Então, ó, na curva, eu faço 3 pontos baixos em cada espaço, tá? Até chegar aqui no marcador, ó. Onde tiver 2 correntinhas, são 3 pontos baixos. Quando eu chegar aqui na lateral, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada espacinho. E quando eu chegar aqui, ó, na próxima curva, 3 pontos baixos, tá? Essa carreira, ela vai ser toda assim. Então, vou terminar aqui o meu. São somente pontos baixos, tá? Na lateral, 2 em cada espacinho. Na curva, 3 em cada espacinho. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. E aqui, ó, onde a gente tinha feito, né, o acabamentinho, ó, da parte amarela, depois que faz a carreira do ponto baixo, ó, ele já fica bem certinho. Aí é só você juntar aqui, ó, os pontos, e depois de prontinho, ó, ele fica bem certinho. Então, cheguei aqui no finalzinho, ó, os marcadores eu deixei já na carreirinha de baixo, tá? Porque não vai precisar mais usar, depois eu já vou tirar. Então, fiz aqui, ó, nesse espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos baixos, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo, para finalizar essa carreira. O primeiro bico eu vou fazer com essa mesma cor, tá? Então, eu vou continuar com esse fio. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, ó, eu vou pro próximo ponto, puxo o fio e vou fazer um ponto baixo. Eu vou começar agora a fazer as alcinhas, tá? Pra preparar já o primeiro bico. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Deixa eu centralizar aqui certinho, porque tem hora que eu esqueço, a minha mão fica lá em cima, quase saindo do vídeo. Então, fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Fiz uma alcinha. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Já fiz 2 alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, as 3 alcinhas. Eu vou laçar o fio, vou pular um ponto, no próximo vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, ou 4, tá? Se o seu ponto for bem apertado. Laço o fio, volto aqui, ó, no mesmo espacinho. Mais um ponto alto. Então, aqui eu formei um V. Agora, ó, eu pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3 alcinhas e um V. Fiz o ponto baixo e vou seguir fazendo as alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Então, aqui, ó, depois do V, eu já fiz, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou repetir o V novamente. Laço o fio, pulo um espacinho, né, um pontinho, vou no próximo, faço um ponto alto. 3 correntinhas. E mais um ponto alto. No mesmo espacinho. Formei aqui, ó, o Vzinho. Pulo um espacinho, no próximo, um ponto baixo. E vou começar novamente, fazer as 3 alcinhas, o Vzinho. Então, essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Iniciei com as 3 alcinhas, aí fiz o V, 3 alcinhas, o V, e vou continuar assim, 3 alcinhas, o V, até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, como eu iniciei com as 3 alcinhas, eu tenho que finalizar com o Vzinho, tá? Pra dar certinho. Então, eu vou fazer o meu e quando chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, deu certinho, tá? Fiz aqui, ó, as 3 alcinhas, o Vzinho, e sobrou aqui, ó, o
pontinho de separação. Então, eu venho aqui, ó, no ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo. Aí, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha da alcinha, faço um baixíssimo. Na segunda correntinha da alcinha, faço um baixíssimo. Então, fiquei bem no meio da alcinha, ó, dou uma leve alongadinha, venho aqui por baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, já formei a minha primeira alcinha. 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, nessa carreirinha, ó, eu vou ficar com apenas 2 alcinhas. Vou laçar o fio e dentro... Derrubei o rolo de barbante. Ó, lacei o fio e dentro do Vzinho, vou fazer aqui um total de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar assim, ó, um pontinho do lado do outro. E sempre gosto de conferir quando eu termino, ó. 3, 6, 9. Porque tem hora que a gente faz com tanta pressa, né? Que acaba não conferindo e se deixar um pontinho pra trás, depois dá problema na próxima carreira. Ó, agora eu venho aqui, ó, na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Agora, eu faço as 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, fiquei com 2 alcinhas. Laço o fio e no próximo Vzinho, novamente, vou repetir aqui os 9 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser toda assim. Não tem segredo. Em cada Vzinho, faço 9 pontos altos. E nas alcinhas, agora, eu fico com apenas 2 alcinhas. Eu vou fazer assim, e quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o último espaço. Então, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo das 2 alcinhas, venho no primeiro ponto baixo e fecho aqui com ponto baixíssimo. Finalizei essa carreirinha. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, e na segunda correntinha dessa primeira alça, faço um ponto baixíssimo. Então, já tô aqui bem no meio da alcinha. Deixa eu erguer um pouquinho o celular. Ó, volto aqui, puxo o fio e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, nessa carreira, ó, vou ficar com apenas uma alcinha. Agora, ó, em cima desses pontos altos, vou laçar o fio e vou pegar só a alça de trás, tá? Vou trabalhar só na alça de trás para ficar esse relevinho aqui na frente. Então, vou pegar aqui, ó, essa alcinha de trás, só que eu quero pegar essa outra alcinha lá de trás, ó, pra ele ficar mais reforçadinho. Então, vou pegar essas 2 alcinhas lá de trás, puxo o fio e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, vou no próximo, ó, só na alcinha de trás, só que eu vou pegar as 2 alcinhas lá de trás. Um ponto alto. Uma correntinha, pega a alcinha de trás, um ponto alto. Uma correntinha, pego a alcinha de trás, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo, ó, na alcinha de trás, faço um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo, vou fazer isso em cima dos 9 pontos. Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, só na alcinha de trás, e uma correntinha de separação. Correntinha, um ponto alto.
Então, ainda falta uma correntinha, vou aqui no último, um ponto alto. Sempre gosto de conferir também, tá? Ó, 3, 6, 9. Aqui as duas alcinhas, tá? Vem no meio da primeira alcinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou na segunda alcinha, um ponto baixo. Então, fiquei com apenas uma alcinha. Passo pro próximo motivo. Ó, laço o fio, tá? Sem correntinha nenhuma. Depois do ponto baixo. Já vou aqui pro primeiro ponto alto dos 9. Pego as alcinhas lá de trás e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a volta. Dessa mesma forma, tá? Não tem diferença nenhuma, nem nas laterais, nem na curva. Uma correntinha no ponto alto, ó, na alcinha de trás. Uma correntinha na alcinha de trás. A diferença é que eu gosto de pegar as duas alcinhas, ó. Que eu peguei até a alcinha de massa. Ó, você pega essa alcinha e você coloca aqui bem no cantinho, ó. Automaticamente você já pega as duas alcinhas. Ele fica mais reforçadinho. Uma correntinha. E eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto pegando a alcinha de trás, separado com uma correntinha. E onde eu tenho as duas alcinhas, eu vou ficar com apenas uma alcinha. Vou fazer por toda a volta, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, finalizei essa carreirinha. Agora, ó, ele fica assim, ó. Sabe, dá a impressão que vai ficar embabadado, mas não fica, tá? Depois, quando a gente for fazer os picôzinhos aqui, ó, eles juntam e fica bem certinho. Os picôzinhos aqui, dessa parte, eu vou fazer com o fio amarelo. Então, antes de fazer os picôzinhos, eu já vou fazer a base aqui na parte de trás pra começar o próximo bico, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou começar desse próximo motivo aqui. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, em cada correntinha dessa alcinha, até eu chegar ali no primeiro motivo, no próximo motivo. Ó, um baixíssimo, fiz um baixíssimo aqui pra cada correntinha. Vou fazer aqui, ó, um baixíssimo também no ponto baixo. E agora, ó, dou uma leve alongada e puxo o fio aqui pra trás, ó, nesse primeiro ponto. Puxo aqui essa laçadinha pra trás, ajusto e vou começar aqui, tá, ó, dessa parte aqui de trás. Então, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, 2, 3, vou fazer aqui 4, como se fosse 3, tá? Como se fosse aqui o meu primeiro ponto alto. Então, ó, no primeiro ponto, eu fiz um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Ponto alto, eu vou fazer aqui no primeiro e no último. Aqui no meio, eu vou fazer meio ponto alto. Ó, então, eu fiz um ponto alto, 3 correntinhas. Laço o fio. Então, eu fiz aqui no primeiro, pulo um, venho no próximo. Só que eu vou pegar aqui, ó, essas duas alcinhas aqui de trás. Pego aqui, ó, uma alcinha e pego a outra alcinha aqui do lado, tá? Você pode pegar aí qualquer alcinha aqui na parte de trás ou na parte de cima. Que depois a gente vai fazer o biquinho, né? Não vai nem aparecer. Espera um pouquinho, que esse pontinho ficou um pouquinho apertado. Tá ruimzinho de pegar. Deixa eu alongar ele aqui um pouquinho. Ó, vou pegar essas duas alcinhas aqui de trás, ó, pego essa e pego essa. Puxo o fio e vou fazer meio ponto alto, ó, vou soltar as 3 laçadinhas de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço o fio, pulo um ponto no próximo, ó, mesma coisa. Pego essa alcinha aqui de trás e mais uma alcinha aqui de trás. Depois que você pegar o ritmo, ele fica bem mais fácil. Ó, puxei o fio, fiquei com 3 laçadinhas, pego o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, pulo um ponto no próximo novamente, ó. Pego as duas alcinhas aqui de trás, puxo o fio, faço um meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, pulo um fio. Então, agora eu cheguei aqui no último. O último, ó, como ele fica um pouco ruim de pegar aquela alcinha, eu sempre pego essa e pego essa daqui, tá? Nos outros também você pode fazer a mesma coisa.
mas eu gosto só de pegar assim no último, porque depois que a gente fazer o picôzinho não vai aparecer. Ó, puxei, agora sim, no último, eu vou fazer um ponto alto. Solto 2 e solto 2. Então, ó, em cima desse motivo, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Separados com 3 correntinhas. Agora, ó, pra passar de um motivo pro outro, eu não faço correntinha nenhuma. Então, eu laço o fio, ó, pulo a alcinha, venho no primeiro ponto alto do próximo motivo, vou lá por trás e pego as duas alcinhas lá de trás, ó. Pego essa alcinha e pego essa alcinha. Você pode dar uma viradinha que facilita mais para você procurar a alcinha aqui atrás. Puxo o fio, então o primeiro eu faço um ponto alto. Então, ele ficou como se fosse um V invertido, tá vendo? Então, só de um motivo pro outro eu não faço correntinha nenhuma. No meio aqui do motivo, ó, vai ter as correntinhas. Então, aqui eu já faço 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio. Fiz aqui no primeiro, né? Pulo o segundo, vou no terceiro. Pego lá duas alcinhas de trás, ó. Pego essas duas alcinhas de trás, puxo o fio e faço um meio ponto alto. Solto as 3 laçadas. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um ponto no próximo, ó. Nas duas alcinhas lá de trás. Um pouco embaçado, né? Abaixei a mão, ó, puxei aqui, solto as 3 laçadinhas de uma vez, fiz meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, pulo um ponto no próximo, ó. Pego as duas alcinhas lá de trás, pego essa e pego essa que tá aqui do ladinho, ó. Peguei as duas alcinhas, puxo, faço meio ponto alto, solto as 3 laçadas de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas, cheguei aqui no final, ó, pulo uma, vou na última, aí a última, ó, eu pego a alcinha, como ela fica mais escondidinha, ó, e pego essa alcinha aqui de cima mesmo, tá? Puxo o fio e no último eu faço um ponto alto, solto 2, solto 2. Aí a gente sempre confere, tá? Ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos separado com 3 correntinhas. Pra passar de um motivo pro outro, ó, eu laço o fio, pulo as alcinhas e vou direto aqui no meu primeiro ponto. Você pode fazer assim, ó, pra você saber certinho onde é seu primeiro ponto. Então, eu pego aqui, ó, 2 alcinhas aqui de trás. Peguei as 2 alcinhas, puxo o fio e o meu primeiro ponto é alto. Então, solto 2, solto 2. Fiquei aqui, ó, como se fosse um Vzinho invertido. 3 correntinhas. E assim, ó, pulo esse e vou no próximo. Eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Ó, aqui já é meio ponto alto. 3 correntinhas de separação. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta do trabalho. Então, já vou deixar essa base pronta, depois a gente faz o biquinho aqui, e essa base já tá pronta pro próximo bico. Vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho, já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, finalizei com o ponto alto, então, sempre confiro, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontos. O primeiro e o último é ponto alto, e os 3 aqui do meio são meio ponto alto, todo separado aqui com 3 correntinhas. Fiz o último, então aqui não tem correntinha nenhuma, eu vou lá no primeiro, ó, onde eu fiz as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Então, aqui na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo, pra finalizar essa carreirinha. Fechei com ponto baixíssimo, ó, ele ficou um V invertido. Então, eu finalizei, eu não vou trabalhar com essa cor agora, então, já vou cortar aqui um pedacinho do fio. Puxo, vou jogar esse fiozinho aqui pra trás. Ó, e depois eu já vou arrematar ele, tá bom? Então, eu já deixei a base pronta pro próximo bico. Só que agora, eu vou fazer o picôzinho pra finalizar esse biquinho, tá? Quando eu for fazer agora, ó, é só dobrar isso aqui pra trás, que não atrapalha, e eu faço meu biquinho normal. Então, agora, pra fazer o picôzinho, eu vou usar o fio amarelo. Peguei aqui, ó, o fio amarelo e posso começar aqui de onde eu quiser, tá bom? Vou começar daqui mesmo, ó. Eu vou começar, ó, pelo motivo, tá? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro espacinho, entre o primeiro ponto alto e o segundo.
eu deixo um pedacinho aqui, ó, vou laçar o fio, venho nesse espacinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, ó, dou uma leve ajustada, e vou deixar essa ponta de fio aqui que eu já vou trabalhar por cima dela. Agora, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Como eu fiz aqui, ó, esse pontinho, eu vou vir aqui por trás, ó, por trás deste ponto baixo. Vou pegar aqui, ó, venho por trás e faço aqui, ó, fecho com um ponto baixo, picôzinho. Vou deixar ajustado. Era só pra eu pegar o fiozinho aqui por trás. Ó, com cuidado, tá? Pra não trabalhar ali por cima dessa base que a gente vai fazer o próximo bico. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho por trás, ó, do ponto baixo e finalizo aqui com um ponto baixo. Então, já formei o picôzinho. Eu não vou caminhar aqui por cima, ó, tô achando que tá ficando feio, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, pra eu fazer o acabamentinho depois por trás, tá bom? Ó, vem aqui no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho por trás do ponto baixo, ó. Passo a agulha aqui por trás e finalizo com um ponto baixo. No próximo espaço, a mesma coisa. Um ponto baixo, 3 correntinhas. Finalizo aqui com um ponto baixo por trás do ponto baixo. No próximo espaço, a mesma coisa. Ponto baixo, 3 correntinhas. Finalizo com ponto baixo aqui por trás. No próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas. Finalizo com ponto baixo aqui por trás, formando o picôzinho. No próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas. E finalizo aqui com ponto baixo, pegando por trás deste ponto. No último espaço, eu faço apenas um ponto baixo. Então, no último, eu não vou fazer picôzinho, tá? Eu fiquei aqui, ó, com 3, 6, 7 picôzinho. Então, no último, eu fiz só ponto baixo. Eu venho nessa alcinha, ó, faço um ponto baixo. Vou aqui pro próximo motivo, ó, que tá meu primeiro ponto alto e o segundo. Então, vem nesse espacinho entre o primeiro e o segundo. Faço um ponto baixo. Tá vendo como junta? Mesmo que ele fique um pouquinho, né, embabadadinho, ó, quando você faz esses pontos baixos aqui, ó, entre um motivo e outro, ele já junta. Então, começo tudo novamente, ó, 3 correntinhas, venho aqui por trás, um ponto baixo. No próximo espaço, 3 correntinhas, ou um ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui por trás do ponto, finalizo com ponto baixo, formando o picôzinho. E eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Dessa mesma forma. Ó como vai ficando lindinho. Tá? Lembrando que quando chegar no último espacinho, ó, entre o penúltimo e o último ponto alto, nesse espacinho é apenas um ponto baixo, na alcinha um ponto baixo, e já pulo pro próximo motivo fazendo um ponto baixo e o picôzinho, tá bom? E com muito cuidado, ó, pra não fazer por cima dessa alcinha que a gente já vai trabalhar o próximo bico, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui por todo o contorno, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o último motivo, 3, 6, 7 picô. No último, um ponto baixo sozinho, fiz um ponto baixo aqui na alcinha. E vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, venho bem no pezinho dele, ó. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu só puxar de novo, que eu puxei aqui uma alcinha que não era pra puxar. Ó, venho aqui por trás desse ponto, puxo o fio e finalizo com ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedacinho desse fio, porque eu já vou fazer aqui o arremate, né? Que a próxima carreira já vai ser com outra cor. Voltei aqui, ó, ajustei, venho aqui por trás, puxo lá pra trás, ó, esse fiozinho. Agora, esse fiozinho, eu vou colocar na agulha de tapeçaria, tá? E vou caminhar com ele aqui, ó, entre os pontos. A mesma coisa eu vou fazer com esse fiozinho aqui inicial. Voltei aqui, ó, eu coloquei a ponta do fio na agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamentinho aqui desse fio. Então, eu fiz aqui do fio inicial, ó, puxo ele aqui pra trás, então ele fica aqui bem certinho. Aqui, ó, eu vou caminhar entre os pontos. Você pode fazer aí o acabamento, né,
do jeito que você é acostumado a fazer. Eu não gosto de dar nós atrás da peça, mas aqui, ó, como ele não tem muito espaço, é bom dar um nozinho. Então, vem aqui, ó, nesse pontinho que vai ficar aqui bem escondidinho. Deixa eu ver, como eu deixei um pedacinho de fio pequeno aqui, ó, eu vou tentar dar um nozinho aqui. Vou puxar com a agulha. Depois eu coloco novamente a pontinha e caminho mais um pouquinho. Ó, passo ele aqui por dentro. Vou colocar na agulha novamente, ó, ajusto. E vou caminhar mais um pouquinho. Depois é só cortar o excesso, passar um pouquinho de cola. A mesma coisa eu vou fazer com esse fio inicial, ó, eu puxo bem, pra ficar aqui o arremate bem certinho. Vou caminhar ele aqui pro outro lado, vou fazer o arremate dele também. Então, fiz o arremate, ó, ele fica bem certinho, tá? Depois, no final, a gente vai puxar bem aqui, ó, e ele fica bem certinho, tá bom? Não se preocupa se ele ficar um pouquinho arremontadinho assim, ó. Conforme a gente vai fazer as outras carreiras, ele vai ficar bem certinho. Então, pra começar agora a próxima carreira, eu vou fazer, ó, nessas alcinhas que eu já deixei pronta aqui atrás. Eu sempre sugiro que essa primeira alcinha você faz com a mesma cor do bico anterior, tá? Porque se puxar, passar algum fiozinho pro outro lado, ó, nem vai aparecer, tá? Mas a gente trabalhou, né, no fiozinho de trás, então não vai aparecer. Agora, ó, o próximo bico eu vou fazer com branco. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui onde que eu terminei, tá? Que eu quero já arrematar um pedacinho desse fio. Então, eu vou, antes, ó, vou dar um nozinho aqui só pra ficar mais fixo. Então, dei um nozinho aqui, ó, no pezinho. E vou começar nesse espacinho, tá? Vou puxar esse fiozinho aqui bem pro meio, ó. Eu vou subir com ele. Eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho pra fazer o arremate depois, na próxima carreira. Vou laçar 2 vezes, vou fazer aqui um falso ponto alto. Então, eu venho aqui onde ficou esse V invertido. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Eu puxo o fio, solto aqui, ó, 2 laçadinhas. Essa ponta marrom, eu já vou jogar ela ali pra cima, porque depois, na próxima carreirinha, eu já vou caminhar com ela nas alcinhas, né? Até agora eu já vou caminhar, ó. Passo ela pra cá, faço uma, volta ela pra cá, 2, volta ela pra cá, 3 correntinhas. Então, fiz um ponto alto, essa pontinha de fio eu já puxo aqui, ó, deixo pra arrematar depois também nessa alcinha. Fiz um ponto alto, 3 correntinhas, joga esse fio pra lá. Vou voltar aqui no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto. Então, eu iniciei aqui a carreira, ó, com um Vzinho. Ó. Iniciei com um V. E agora, essas alcinhas que a gente preparou, vai ser pra gente fazer aqui, ó, as alcinhas. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, já tenho 2 alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, eu iniciei com o Vzinho, já fiz aqui as 3 alcinhas e cheguei aqui, ó, no próximo espaço onde tem esse Vzinho invertido. Aqui eu vou repetir o V, ó, sem correntinha nenhuma, vem aqui e faz um ponto alto, 3 correntinhas ou 4, tá? Se o seu ponto for bem apertadinho, porque depois a gente vai ter que pôr os pontos altos aqui dentro. E mais um ponto alto. Então, fiz o V. Vou aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Já tenho 2 alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Então, fiquei com 3 alcinhas. Laço o fio, venho aqui onde tem meu V invertido e faço o Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Para quando a gente chegar aqui no finalzinho, já começar a preparar o próximo bico. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Então, fiz Vzinho aqui nesse espaço e 1, 2, 3 alcinhas. Venho aqui onde eu iniciei, ó, o meu primeiro Vzinho no ponto alto e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Bem pegando essas alcinhas aqui, ó, do primeiro ponto alto. Finalizei com ponto baixíssimo. Esse fiozinho branco, ó, eu já vou deixar ele aqui também pra eu trabalhar aqui por cima dele. Só que antes, ó, eu vou caminhar com ele aqui nessa alcinha. Pra eu já trabalhar aqui por cima dele, ó.
venho pra essa alça e vou voltar com ele aqui, tá? Pra eu trabalhar aqui 2 vezes. Depois eu corto o excesso do fio aqui do outro lado. Assim fica mais fácil, né? Já fica bem arrematadinho, não tem problema de soltar. Ó, volto aqui na minha laçadinha. E agora, ó, eu tô bem aqui no Vzinho. O que que eu vou fazer aqui? Deixa a pontinha do fio branco. Eu vou vir aqui nesse espacinho, ó, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E essa carreira vai ser igual a gente fez essa carreira aqui, ó, no bico de baixo, tá? 9 pontos altos no meio do Vzinho, e aqui vou ficar com 3 alcinhas. Então, já fiz o meu primeiro ponto alto, volto, faço mais um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho ao lado do outro, pra não ficar pontos arremontados. E agora eu confiro aqui, ó, 3, 6, 9. Venho aqui na minha primeira alcinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na segunda alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui na minha terceira alcinha e faço um ponto baixo. Então, nessa carreira, ó, eu fiquei com 2 alcinhas. Laço o fio, vou pro próximo Vzinho e vou repetir aqui os 9 pontos altos. Então, essa carreirinha não tem segredo nenhum. Vai ser a mesma coisa que a gente trabalhou lá na carreira de baixo. Eu vou fazer por toda a volta, tá? Em cada Vzinho, 9 pontos altos. E onde eu tenho as 3 alcinhas, eu vou ficar com 2 alcinhas. E quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, terminei com as 2 alcinhas. Então, vim aqui onde eu fiz o meu primeiro motivo, ó. Eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas. Venho na segunda correntinha e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser aqui o meu ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, ó, venho aqui no próximo ponto, vou pegar só a alcinha de trás, tá? Então, eu pego essa alcinha de trás e essa outra alcinha que tem aqui do ladinho, ó. Peguei as 2 alcinhas, puxo o fio, faço um ponto alto, uma correntinha. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó, pego as 2 alcinhas de trás, um ponto alto, uma correntinha de separação. E eu vou fazer assim em cima dos 9 pontos altos. Um ponto alto, ó, pego essas 2 alcinhas de trás, faço meu ponto alto, com uma correntinha de separação. Fiz um ponto alto para cada ponto, pegando só a alcinha de trás, ó, fica esse relevinho. Sem correntinha nenhuma, eu venho aqui, ó, na minha primeira alcinha e faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Então, nessa carreirinha, eu vou ficar com uma alcinha apenas. Laço o fio e vou pro próximo motivo. Pego só a alcinha de trás, eu gosto de pegar as 2 alcinhas lá de trás, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, só nas alcinhas de trás, um ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a volta, tá bom? Não tem segredo nenhum, vai ser apenas isso. Um ponto alto para cada ponto, na alcinha de trás, separado com uma correntinha. E aonde eu tenho minhas 2 alcinhas, eu vou ficar com apenas uma alcinha. Vou terminar essa carreirinha e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz a alcinha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, na terceira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, ó. E antes de fazer o picôzinho, como eu fiz na carreira de baixo, já vou preparar a base aqui para começar o terceiro bico. Porque esse tapete é com 3 bicos, tá? Já fiz um, tô aqui no segundo, depois tem mais um. Opa, bati no celular. Ó, como eu tô aqui em cima do primeiro alto, o que que eu vou fazer, ó? Vou soltar a laçadinha, coloco a agulha de trás pra frente. E vou puxar essa laçadinha, ó,
lá pra trás. Então, eu já fiquei aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser o meu ponto alto. E vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser a separação. Então, no primeiro ponto vai ser ponto alto e no último também. Nos pontos aqui do meio vai ser meio ponto alto, tá? Da mesma forma que a gente fez, ó, esse aqui de baixo. Então, laço o fio, fiz as 3 correntinhas que foi meu ponto alto, 3 correntinhas de separação. Eu venho aqui, ó, pulo o segundo ponto, venho no terceiro. Então, eu pego lá as 2 alcinhas lá de trás. Ó, pego essa alcinha e pego essa outra alcinha aqui do lado. Peguei as 2 alcinhas, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, vou lá, pego o fio e solto as 3 laçadas de uma vez. Então, fiz um meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha, ó, pulo um ponto, no próximo, pego as 2 alcinhas lá de trás. Peguei as 2 alcinhas, ó, puxo o fio aqui por dentro, lá pego a laçadinha e solto essas 3 laçadas da agulha, fiz um meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto, venho aqui no próximo, ó, vou lá atrás, pego a alcinha de trás, puxo o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez, fiz um meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto, venho aqui no último. O último, né, eu vou fazer igual eu fiz lá no outro, ó. Como ele fica bem deitadinho, então eu vou pegar essa alcinha e essa alcinha aqui de cima, tá? Não tem problema porque não vai aparecer. Eu tô usando o fio aqui da mesma cor. O último ponto vai ser ponto alto, então solto 2 laçadas e 2 laçadas. Ó, em cima desse motivo eu fiquei com um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto no último. E 3 meios pontos altos. Aqui no total eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, separado com 3 correntinhas. Então, fiz aqui no último ponto o ponto alto, sem correntinha nenhuma, laço o fio, pulo a alcinha e já vou pro primeiro ponto aqui, ó. Pego as 2 alcinhas aqui de trás, passo a agulha, vou lá, puxo o fio e o primeiro ponto é um ponto alto. Então, solto 2, fiquei aqui como se fosse, ó, um Vzinho invertido. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, pulo o próximo ponto, no outro pego as alcinhas de trás, faço um meio ponto alto. Então, não tenho muito o que ficar explicando, né? A gente já fez isso aqui no bico de baixo. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Que vai ser meio ponto alto, 3 correntinhas. Eu vou fazer dessa mesma forma, ó, por toda a volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer o ponto alto aqui no final e vou fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá bom? Já vou cortar o fio, porque não vou trabalhar mais com branco. E aí, ó, eu vou pegar a cor porcelana, vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu já vou terminar essa carreira pra não ficar tão repetitivo. Ó, depois, com o fio porcelana, eu vou fazer aqui a carreirinha de picô, tá bom? Da mesma forma, vai ser a mesma forma, a mesma pontuação que a gente fez aqui, ó, o amarelinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui por trás do ponto e fecho com um ponto baixo, vou no próximo espacinho, com aquele cuidado, tá? Pra não fazer por cima da base que a gente já tá preparando aqui pro próximo bico. Faço as 3 correntinhas. Venho por trás do ponto, fecho o picozinho com ponto baixo. E vou fazer o bico, né? Esses picozinhos, ó, o biquinho final, com a cor porcelana. E eu vou terminar, então, de fazer essa carreira aqui, ó, vou finalizar. E vou fazer todo o picozinho, tá? E vou finalizar da mesma forma que eu finalizei aqui, ó. E volto aqui pra gente começar, tá? Iniciar o bico final do tapete. Terminei a parte do segundo bico, ó. Finalizei, tá? Essa carreira de ponto alto separado com a correntinha, né? Que eu estava fazendo na alcinha de trás. E fiz o picozinho, ó, com a cor porcelana, da mesma forma que eu fiz o picozinho aqui no amarelo. Então, já fiz aqui, ó, as 2 carreiras de bico. Eu vou fazer o terceiro bico, tá? Que vai ser o bico final. Então, agora, ele vai ser todo com o amarelinho.
Ó, vai ser todo com amarelinho. Como a gente já fez aqui, né, ó, essa base aqui de trás, pra fazer o próximo bico, já vou usar ela. Vou dar daqui, ó, 2 voltas na agulha, o fio na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no espacinho onde tem esse V invertido. E aqui eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3. Vou fazer 4 correntinhas, tá? Porque aqui a gente vai aumentar um pontinho, então pra não ficar tão apertadinho. Essa pontinha de fio eu já tiro aqui, ó. E vou fazer aqui mais um ponto alto no mesmo espacinho. Então, eu formei um V. Com um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto. Eu venho aqui, ó, nesse espacinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Já fiz 2 alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E no próximo espaço, um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, o V e as 3 alcinhas. Laço o fio, venho aqui nesse espaço onde tem esse V invertido. E aqui dentro eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo espaço. No próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Já fiz 2 alcinhas. 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Então, fiquei aqui, ó, com 3 alcinhas. 1, 2, 3. Laço o fio, venho aqui onde tem esse V invertido e faço. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as 3 alcinhas. Vou vir aqui, ó, no meu ponto alto. E fechar com ponto baixíssimo. Então, finalizei a primeira carreirinha deste bico final. Então, eu já vou dar uma passada, ó, nesse fiozinho amarelo, pra eu já trabalhar aqui por cima dele. Agora, ó, eu vou vir aqui dentro desse Vzinho, vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, ó, eu vou fazer até eu ficar com um total de 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre quando eu termino de fazer os pontos, eu gosto sempre de conferir. 3, 6, 9 e 10. Vou aqui, ó, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, nessa carreira, ó, eu vou ficar com apenas 2 alcinhas. Cheguei aqui no próximo lequinho, ó, laço o fio e já venho aqui dentro dele. Vou fazer aqui um total de 10 pontos altos. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Em cada Vzinho, eu vou fazer 10 pontos altos. E as alcinhas, né, que são 3 na carreira de baixo, eu vou ficar com 2 alcinhas nessa carreira. Ó, já fiz aqui 3, 6, 7, 8, 9 e 10. 3, 6, 9 e 10. Todos um do ladinho do outro, tá? Com bastante cuidado para não ficar ponta remontada um por cima do outro. Vou na alcinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiz 2 alcinhas. E vou pro próximo Vzinho e vou repetir os 10 pontos altos novamente. Vou fazer assim, ó, por toda a carreira.
Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz as duas alcinhas, vou vir no meu primeiro ponto alto, ó, onde eu fiz o ponto baixo, as duas correntinhas, venho aqui na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou modificar um pouquinho, tá? O bico desses dois primeiros bicos que eu já fiz. Então, vou fazer aquele bico que o pessoal chama de turco, né? Então, ó, eu vou fazer em relevo por trás. Daqui mesmo, ó, eu venho aqui por trás deste primeiro ponto, passo a agulha aqui por trás dele, ó. Vou lá por trás, passo a agulha aqui na frente, vou lá atrás, pego o fio e puxo aqui pra trás. Posso dar uma viradinha na agulha pra facilitar aqui pra mim. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo e vou subir aqui as duas correntinhas pra formar o meu ponto alto. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto em relevo, pego por trás. Faço uma correntinha de separação, laço o fio, vou aqui no próximo e faço, ó, um ponto alto em relevo, pego por trás. Uma correntinha de separação, laço o fio, vou aqui no próximo, ó, no terceiro, passo a agulha, ó, envolvo aqui pelo ponto, vou lá atrás, puxo o fio e volto aqui e finalizo meu ponto alto. Então, já fiquei com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Laço o fio, vou no próximo, faço a mesma coisa. Fiz um ponto alto em relevo, pego lá por trás. Ele fica esse relevinho aqui, ó, e fica um modelinho bem bonito. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Como a gente fez 10 pontos altos nessa carreira, os dois próximos agora, eu vou fazer ponto alto duplo, tá? Então, faço 4 pontos altos normal, 2 pontos altos duplo e 4 pontos altos normal. Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha, laço 2 vezes o fio na agulha, vou no próximo ponto, ó, por trás, puxo o fio e faço aqui meu ponto alto duplo. Solto 2, solto 2, solto 2. Uma correntinha, laço 2 vezes, vou no próximo, ponto alto duplo. Solto 2, solto 2, solto 2. Então, eu fiz 2 pontos altos duplo. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio, e os 4 pontos que sobraram, vou fazer igual eu fiz aqui no início, tá? 4 ponto alto normal. Então, lacei aqui o fio, venho aqui, ó, por trás, puxo o fio, um ponto alto, uma correntinha, laço o fio, venho aqui por trás, puxo o fio, um ponto alto em relevo, pego por trás, uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, ó, que é o último, um ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos altos, normal. 1, 2 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4 pontos altos normal também. Ó, ele fica em relevinho pela frente, então, ele fica assim, ó, bem delicadinho. Agora, ó, sem correntinha nenhuma, venho nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, essa carreira, ó, eu vou ficar com apenas uma alcinha. Laço o fio e vou pro próximo motivo. A mesma coisa, ó, no primeiro ponto, vou lá atrás, puxo o fio, um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Sempre em relevo, ó, pego por trás. Uma correntinha. No próximo, novamente, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, agora eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Laço 2 vezes na agulha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto duplo. Solto 2, solto 2, solto 2. Uma correntinha, novamente, ó, um ponto alto duplo. Solto 2, solto 2, solto 2. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer a sequência de 4 pontos altos normal. Sempre em relevo, tá? Pego por trás e separado com uma correntinha. Cheguei aqui, ó, no finalzinho,
Fiz todos os meus pontos, agora sem correntinha nenhuma, venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiquei aqui apenas com uma alcinha. E eu vou fazer assim por toda a volta. Finalizei a carreira, ó, terminei aqui com uma alcinha só. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, onde eu fiz aqui o ponto baixo e as 2 correntinhas. Venho na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a última carreirinha, tá? Que é os picozinhos aqui, que são os picozinhos. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira espacinho, ó, entre o primeiro ponto alto e o segundo, eu vou aqui fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha de separação, dou uma alongada, venho aqui e faço um ponto baixo, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, e vou fechar aqui, ó, meu picozinho, passar por trás desse ponto baixo, tá? Então, pra não ficar soltando, ó, eu vou passar aqui por trás dessa alcinha, tá? Só pra não soltar. Fiz aqui o meu primeiro picozinho. Vou no próximo espacinho, ó, entre um ponto e outro, no espaço de correntinha. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Venho por trás do ponto baixo, puxo o fio e fecho com um ponto baixo, formando o meu segundo picô. Vou no próximo novamente. Um ponto baixo, 3 correntinhas. Por trás do ponto baixo, eu fecho meu picô com um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas. Por trás do ponto baixo, ó, puxo o fio e fecho o picozinho com um ponto baixo. Então, aqui deste lado, ó, eu fiz 4 picozinhos. Aqui no meio, ó, onde eu tenho os 2 pontos altos duplo, aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picô com 5 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui por trás do ponto baixo, puxo o fio e fecho esse picô com um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um picôzinho maior. Nesse mesmo espacinho, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Pra dar certinho os biquinhos desse lado, eu vou fazer aqui um picôzinho junto com esse picô do meio, tá? Esse maiorzinho. Então, agora eu faço com 3 correntinhas. 3 correntinhas. Achei que eu tivesse falado errado. Ó, fiz as 3 correntinhas, venho por trás do ponto baixo, puxo o fio e fecho aqui o picôzinho com um ponto baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho meu picô com ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, fecho o picô aqui por trás do ponto, ó, com um ponto baixo. Vou aqui no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho meu picô por trás do ponto baixo, com um ponto baixo. Então, depois desse maior, ó, fiquei também com 4 picôzinhos. No último espacinho, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Vou vir aqui nessa alcinha, ó, e faço um ponto baixo. Aí, eu já pulo pro próximo motivo, ó. Meu primeiro ponto alto e o segundo, então, veio entre os 2. Faço um ponto baixo. Tá vendo que quando você faz esses 3 pontos baixos, ó, ele já junta. Mesmo que ele ficar um pouquinho embabadado, quando você começa a fazer o bico, quando chegar aqui, ele junta. E vou repetir novamente, ó. 3 correntinhas, venho por trás do ponto baixo, forma um picô. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, fecho meu picô por trás desse ponto. No próximo espaço, novamente, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o picô pegando aqui por trás do ponto baixo. No próximo espaço, novamente, mais um picôzinho com 3 correntinhas. Então, aqui, ó, eu já fiz meus 4 pontos baixos. Cheguei aqui no do meio, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho por trás desse ponto baixo, fecho meu picô com um ponto baixo. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo e mais um picôzinho com 3 correntinhas. E agora, eu vou pro próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o picôzinho com ponto baixo. Eu vou fazer assim até eu ficar com 4 picôzinhos de 3 correntinhas desse lado também. Vem aqui no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas
E aqui por trás, fecho meu picôzinho. E no último, apenas um ponto baixo. Então, ó, depois do picô maior, fiquei também com 4 picôzinhos menor desse lado também. Venho na alcinha, um ponto baixo. Passo pro próximo motivo, ó, entre o primeiro ponto e o segundo, faço um ponto baixo e começo a fazer meus picôs novamente. E eu vou fazer assim por toda a volta da peça, tá? Olha como fica lindo. Depois da peça toda prontinha, ó, eu vou puxar todos os pontos, tá? Eu sempre gosto, ó, de puxar bem para os pontos ficarem bem assentadinhos, tá? Olha que gracinha aqui, ó. Esse aqui, ó, eu gosto de puxar bem, né, o último biquinho. Olha como ele fica bem certinho. Então, eu vou terminar o meu. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo no último espaço, ponto baixo nessa alcinha e vou finalizar com ponto baixíssimo, ó, no meu primeiro ponto baixo. Finalizo, corto o fio, puxo ele aqui pra trás e vou arrematar o fio aqui entre os pontos, tá? Pra não aparecer. Vou cortar todo o excesso de fio que eu já, né, trabalhei por cima. Eu só vou cortar o excesso, pôr um pouquinho de cola nas pontinhas pra não desfiar os fios. E já vou voltar aqui com a peça prontinha, pra vocês verem como ela fica perfeita. E ficou prontinho, olha como fica lindo esse modelo. Para os pelinhos dele, ó, ficar assim bem fofinho, o que que eu fiz? Eu peguei uma escova de cabelo, ó, e passei, tá? Meio que você penteia os pelinhos e ele fica bem certinho. Primeiro eu passei aqui do lado direito, depois eu passei também do lado do avesso da peça, tá? E aí ele solta os pelinhos que fica enganchado e fica bem fofinho. Ele ficou medindo, ó, no comprimento, de uma pontinha até na outra, 80 centímetros, e na largura, 60 centímetros. Esse modelo que eu fiz com 30 correntinhas inicial. Eu fiz um outro com 40 correntinhas inicial, e ele ficou 90 por 60, tá? Aí, se você quiser maior ou menor, é só aumentar ou diminuir as correntinhas iniciais. Ele ficou pesando, depois de todo prontinho, 648 gramas. E é isso aí. Essa foi a videoaula de